Amém. Seja com todos nós. Amém. Amém. Igreja, abre junto comigo a Bíblia na palavra em Mateus, capítulo 5. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Toda honra, toda glória seja Deus dada ao de Criador. glória. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Santo, santo é o Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o Senhor Jesus. Vou iniciar a leitura aqui. Todos já acharam? Amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos começar no versículo 6 em diante. Aleluia. Glórias a Deus. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Somente até aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu estava sentado ali escutando o pastor Salvador, e Deus tocou no meu coração esses versículos. Por quê? Porque bem-aventurados somos nós, que mesmo com a chuva, com dificuldade, às vezes com pouco tempo, estamos aqui para adorar o Criador. Aleluia. O único Glória a Deus. principal objetivo de adorar o Criador, aquele que nos amou primeiro e nos salvou. Então, lendo esse versículo, igreja, nós percebemos que bem-aventurados nós somos. E o que significa ser bem-aventurado? Né? Bem-aventurado é felicidade, é alegria, e é uma coisa que o mundo não pode dar. Apenas a palavra, apenas Jesus Cristo pode nos dar essa bem-aventurança. Glórias a Deus, aleluia. No versículo aqui que a gente leu que bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Percebendo esse versículo, podemos entender o que é fome e sede de justiça. É aquele que quer que um bandido se dê mal? Não. É aquele que quer que o time de futebol dele que foi roubado pelo juiz tenha justiça? Não. Glórias a Deus. Aquele que tem fome e sede de justiça é aquele que sente o amor de Deus. Porque ele sabe que no meio do mundo, assim como um tempo atrás eu estava conversando com o pastor Júnior, e a gente estava conversando que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Fome e sede de justiça é acreditar que Jesus, nosso Salvador, vai ter justiça para a gente. Essa é a nossa fome que a gente tem que ter. A salvação, porque nós não somos merecedores, mas a graça veio por nós. Essa é a fome e a justiça que devemos ter. Bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição por minha causa, pela minha palavra, porque deles serão o reino dos céus. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o Senhor Jesus. Muitas vezes achamos que, e até ouvimos, que ser crente é ter facilidade, muito pelo contrário. Ser crente significa que maior dificuldade você vai ter nessa terra. Por quê? Mesmo diante de toda dificuldade, seremos os mais bem-aventurados, porque temos Jesus dentro do nosso coração. E a nossa recompensa, a nossa fome e a justiça que vai acontecer por nós, é receber o reino dos céus por herança, como está escrito na palavra. Glórias a Deus, aleluia. Estamos, igreja, temos que ficar muito atento a um detalhe que o pastor falou muito importante, que temos que falar a verdade. Porque é a verdade que nos liberta. Jesus ensina a verdade. O inimigo que é o pai da mentira. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por que falar a verdade? Eu queria dar um conselho, se é que eu posso estar nessa posição de dar um conselho. Mas o que significa dizer a verdade? Significa dizer que você não fez uma bagunça para a mãe, para não apanhar? O que significa dizer a verdade? A verdade é dizer para todas as pessoas de fora como o nosso exemplo. Como assim? Eu posso dar um exemplo. O pastor Júnior, uma vez ele estava passando na frente do meu trabalho e assim que ele entrou, a gente nunca se conheceu. Algumas palavras foram trocadas e assim que eu bati o olho nele, eu percebi a presença de Deus. Essa é a verdade que a gente tem que apresentar ao mundo.
Quando alguém bater o olho dentro da gente, entender que é o Espírito Santo que habita no nosso coração. Entender que é a vontade de Deus que habita no nosso coração. E não a nossa vontade. E isso é muito difícil, não se engane. Fazer a vontade de Deus não é fácil. Não é fácil. A perseguição vem, o inimigo vem, ele se enfurece. Mas Deus é maior. Glória a Deus, aleluia. A força do Criador é maior do que qualquer provação, qualquer dificuldade. E essa é a verdade que nos liberta. Eu quero entregar agora o microfone para alguém, porque essa é a mensagem que Deus tocou no meu coração para passar para a igreja. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Aplauda ao Senhor.